Boa noite aos amigos e às amigas da Casa do Caminho. É uma grande alegria retornar a essa casa e, sobretudo, participar, querida Mirna, das comemorações dos 40 anos de uma entidade feita para o cuidado e para a educação, que, ao fim e ao cabo, sintetizam a missão do Espiritismo e o trabalho do professor Allan Kardec. Uma comemoração como essa, caros músicos, deve ser feita com pompa e circunstância, como vocês, de fato, tocaram a primeira música. E aí ficam os cumprimentos muito sinceros, amorosos, a todos os trabalhadores, dirigentes e frequentadores da casa por esses 40 anos de atividade e de amor e de atenção ao semelhante. Meus amigos, nós todos, como estudiosos, espíritas, ou simpatizantes, ou interessados pela doutrina espírita, sabemos da importância de nós aproveitarmos o nosso tempo, enquanto estivermos encarnados, para fazermos das nossas experiências no mundo material a alavanca para o nosso crescimento em direção da evolução como espíritos imortais que somos. E, de fato, temos, com dificuldades naturais desta vida de relações no mundo, nos esforçado, cada qual a seu modo e a seu ritmo, para construirmos na nossa vida atos, gestos, sentimentos, palavras de amor, de compreensão, de fraternidade, de respeito, de tolerância e, sobretudo, de caridade. Fazemos isto da hora que levantamos à hora que vamos dormir e, muitas vezes, esquecemos de fazermos o mesmo do horário que dormimos ao horário que despertamos. O que é que fazemos no tempo, meus amigos, em que estamos dormindo? E esse é o tema da nossa noite, no estudo desta noite. Se nós levarmos em conta que, em média, uma pessoa dorme 8 horas por dia, há quem durma pouco, menos do que isso, há até quem durma mais, mas, em média, e até uma certa recomendação médica, que o ideal é que se durma 8 horas por dia. Então, aqui, para efeitos didáticos, vamos imaginar que alguém que durma 8 horas por dia e viva 90 anos, e hoje, com os recursos da medicina, a melhoria da qualidade de vida, a longevidade aumenta no país e no mundo, de uma maneira geral, esta pessoa, ao final desses 90 anos, terá passado dormindo 30 anos. 30 anos dormindo. Mas nem a bela adormecida, esperando o príncipe encantado para beijá-la e tirá-la do sono eterno, terá dormido tanto. 30 anos. E o que é que nós teremos feito nesses 30 anos de sono? Porque nos 60, acordados, nós estamos trabalhando, pensando, meditando, orando, nos preocupando com eles, 60 anos. E estamos nos preocupando com este 1/3 da nossa existência. Esse é o tema da noite. Nós gostaríamos de convidarmos a todos nós para pensarmos como anda o nosso sono? Como é que nós dormimos? Como um urso babando no travesseiro? Aquele sono pesado que amarra o espírito, que o espírito tem que ficar sentado ao pé da cama, olhando pacientemente, esperando o corpo acordar? Ou será que nós aproveitamos estas 8 horas de sono e as colocamos também a serviço do nosso projeto de espíritos imortais, do nosso projeto reencarnatório? As pessoas estão estudando a respeito. Este senhor que aí está é um americano chamado Dean Radin, e ele é parapsicólogo desse Instituto de Ciências Noéticas na Califórnia, nos Estados Unidos. Ciências noéticas são ciências da consciência, são ciências da mente, no fundo, poderíamos dizer. É uma maneira de estudar espiritismo sob a ótica científica. E este parapsicólogo, numa de suas obras, ele conta a seguinte história. É de uma senhora inglesa, mas que morava nos Estados Unidos, exatamente na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. E esta senhora, numa certa noite, dormia na sua casa, na Califórnia, ao lado do seu marido, quando, no meio da madrugada, ela tem um sonho, e ela viu o pai dela, que morava na Inglaterra, morava em Londres, na sala da casa dele, tal qual era, de fato, a sala da casa dele, em cima de uma cadeira, de um banquinho, coisa que o valha, fazendo uma decoração na sala para uma festa.
e ela estranhou no sonho, porque não era a decoração que ele habitualmente fazia para as festas de Natal, para as quais ela se dirigia a Londres todos os anos. Estranhou que ele estava fazendo aquela decoração e, de repente, ele se sente mal, desce do banquinho, senta numa poltrona e ali ele tem um mal súbito, um problema cardíaco, e desencarna naquela poltrona, naquela cadeira. E, nesse momento, ela acorda muito sobressaltada. Ela percebeu, presenciou a morte do pai, e aí acorda o marido e conta para o marido o que aconteceu, né, que ela tinha acabado de sonhar. O que o marido respondeu para ela? O que todos os maridos respondem numa circunstância dessa. Foi só um sonho, dorme aí, amanhã está tudo bem. E ele virou e continuou dormindo. Os maridos costumam fazer isso, né? Ou só eu? E ela ficou muito sobressaltada com aquilo, não conseguiu dormir mais, e momentos depois ela recebe um telefonema do irmão de Londres, dizendo que o pai havia, de fato, falecido alguns momentos antes, e depois, contando as circunstâncias, ela soube que ele estava decorando a casa para uma festa, uma comemoração de um aniversário de casamento com a madrasta dela, com a segunda esposa, por isso a decoração diferente. E, fazendo os cálculos, por conta do fuso horário de Londres à Califórnia, percebeu-se que, naquele momento do sonho, quando ela presenciou a cena e despertou, foi exatamente o momento em que a cena estava acontecendo a 11, 12 mil quilômetros de distância, no momento em que o pai desencarnava em Londres. Como que nós, espíritas, podemos compreender isto? É disso que nós vamos falar nesses minutos que temos pela frente. Vamos falar sobre sono e sonhos, o repouso do corpo físico, o sono, o espírito durante o sono e suas lembranças, o sonho, o cordão de prata, porque não há como falar desse tema sem tocar no cordão de prata, as lições dos sonhos, as interpretações, e concluir com o que talvez haja de fundamental e que decorra de toda a exposição, os preparativos para um bom sono. O nosso propósito, foi tudo de uma vez. O nosso propósito não é de falar das questões referentes à importância para o organismo biológico e mesmo para o equilíbrio psíquico do sono. Aquelas questões do sono que refaz, da necessidade do sono para o equilíbrio metabólico do organismo, isso não é, evidentemente, o nosso tema. Vocês têm muitos médicos na casa que podem falar a respeito disso. O que aqui, de fato, nos importa, partindo desse pressuposto de que o sono é fundamental para o reequilíbrio orgânico e psicológico do corpo físico, que um sono refazedor, um sono produtivo, um sono sem despertares, sem apneias, é um sono que garante saúde física, que muitos dos problemas físicos que enfrentamos são decorrentes de más noites dormidas. Hoje se popularizou, não é, Didier, as ultrassonografias, em que as pessoas passam aí à noite num hospital, toda plugadas de sensores para avaliar o sono. Então, não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é do desdobramento da alma. É o sono do corpo físico e a sua consequência para a alma encarnada naquele sono. E aí nós vamos partir de uma informação fundamental, que é a de que, durante o sono do corpo físico, a atividade orgânica daquele corpo gira num ritmo muito menos intenso do que no momento em que nós estamos em vigília, acordados, como agora todos estamos, ou quase todos estamos. Neste momento em que estamos acordados e em vigília, nossas energias são gastas intensamente para manter não apenas o ritmo biológico, que é inconsciente, que independe da vontade, como digestão, batimento cardíaco, respiração, etc., mas para manter as atividades psíquicas decorrentes da necessidade de prestar atenção, de compreender o que está sendo dito, de fazer as associações mentais, de buscar uma conclusão, concordo, não concordo. Quer dizer, todos nós estamos aqui gastando intensamente energias. Se estivéssemos fazendo uma atividade física correndo num parque, da mesma maneira estaríamos gastando, despendendo uma quantidade grande de energias físicas para manter todo o funcionamento da integralidade do espírito encarnado. No momento em que nós vamos para a cama dormir, somente essas atividades biológicas básicas, do metabolismo, do batimento cardíaco, etc., que permanecem. Isto resulta num superávit, numa sobra de energias desnecessárias para outras atividades que, com o corpo em repouso, não serão mais necessárias. Apenas aquelas necessárias para as atividades fisiológicas automáticas.
esta energia que sobra, vamos chamar assim, é a energia que o espírito se utiliza imediata e automaticamente para se desprender do corpo físico. Se despreende daquela prisão que se constitui o corpo físico para a alma e se projeta no plano espiritual. E aqui é algo fundamental. Nós, muitas vezes, nos habituamos a grudar advérbios de lugar extremamente distantes na expressão mundo espiritual. E falamos lá no plano espiritual, e sobe para o plano espiritual. Os espíritos que a gente acha que são inferiores, desce para o plano espiritual. E a gente fica fazendo esses advérbios de lugar, esses verbos de movimento. E esquecemos que plano espiritual não é nem lá, nem cá, nem acima, nem abaixo. O plano espiritual é aqui, ao nosso lado e ao nosso tempo. A única diferença não é de dimensão, não é de distância. O que significa dizer que se eu me recostasse nesta cadeira e cochilasse, imediatamente o meu espírito se despreenderia, como talvez esteja acontecendo com alguns dos que estão aqui presentes, cujos espíritos estão se desprendendo por conta do sono do corpo. E aqui é o plano espiritual, e aqui estão os espíritos, e é nesta nova dimensão em que imediatamente o espírito se liberta das limitações que o corpo físico lhe impõe, sobretudo a necessidade de só se comunicar com o mundo exterior pelos 5 sentidos do corpo. Este espírito que se desdobra e se liberta do corpo passa a interagir e se comunicar com o ambiente de forma integral, enxergando com todo o perispírito, ouvindo com todo o perispírito, sentindo tatilmente com todo o perispírito, falando com todo o perispírito, numa comunicação muito mais plena do que esta que nós, quando encarnados e despertos, em vigília, temos, que estamos limitados ao funcionamento do cérebro nervo óptico para chegar aqui no globo ocular, conseguir fazer esse fenômeno da física, da óptica, para conseguir vê-los, ouvi-los, falar dessa maneira, etc. Isso significa, meus amigos, que, em geral, todos nós, espíritos encarnados, estamos doidinhos para sair do corpo físico. E a qualquer momento ou qualquer possibilidade saímos. Se nós cochilarmos de pé num ônibus urbano, tem gente que faz isso, já viram isso? Coloca a mão aqui, encosta aqui, ali o espírito já se desprendeu. Quem dorme em ônibus, dorme em avião, dorme em metrô, imediatamente o espírito está se libertando. Basta que haja esta redução da atividade biológica com o sono do corpo físico para que o espírito imediatamente se liberte. É uma emancipação da mente que se expande e a consciência passa a vibrar numa outra dimensão de espaço-tempo, que é diferente dessa dimensão de espaço-tempo que nós temos aqui no planeta Terra e que nos obriga a fazer deslocamentos de maneira extremamente custosa. Vejam o exemplo daquele pesquisador americano. Aquela senhora que dormia na Califórnia, ela foi a Londres presenciar o desencarne do pai. Ela viajou esses 12 mil quilômetros numa fração de segundos. Como ela foi capaz de fazer isto? Se ela estivesse acordada, ela teria que sair da casa dela, pegar um meio de transporte público, ir ao aeroporto, passar por aqueles procedimentos extremamente demorados de embarque, embarcar no avião, aqueles procedimentos extremamente demorados para um avião conseguir sair do chão, voar durante 10 horas, 12 horas, desembarcar no aeroporto em Londres, pegar um meio de transporte, chegar na casa do pai. Quanto tempo ela levaria para levar o corpo? O que ela está fazendo é transportando um corpo. Por quê? Porque quando ela deixou o corpo dormindo na cama da casa dela, na Califórnia, numa fração de segundos, esse espírito, pela expansão da mente, ingressando no plano espiritual, numa fração de segundos, ele fez toda essa trajetória e foi a Londres presenciar o desencarne do pai. E todos nós podemos e fazemos isto cotidianamente. É, portanto, uma outra dimensão. É uma outra dimensão de espaço-tempo. Vejam que ela percorreu uma distância de espaço num tempo diminuto, diferente do que aconteceria na Terra. Muito bem. Isto significa que o espírito quer, de fato, fugir do corpo, que era o que nos dizia Leon Denis em No Invisível, com esta frase: o sono, em verdade, outra coisa não é que a evasão da alma da prisão do corpo. Evasão é sinônimo de fuga.
Então, o sono é a fuga da alma da prisão do corpo. E é isso, portanto, que fazemos em cada momento, desde um simples cochilo até um sono profundo durante a noite. Pois bem, meus amigos, o espírito encarnado não dorme. Esse é o mote do nosso estudo de hoje. Nós não vamos discutir aqui, porque não é o tema, a respeito do sono do espírito desencarnado. Se espírito, na erraticidade, dorme ou não dorme. Há alguns estudos e informações a esse respeito. Seguramente há lá alguns momentos de repouso. Os espíritos, em geral, não falam em noites profundas de sono, como nós, encarnados, precisamos. Então, parece que são momentos de refazimento de energia. Eu até brinco quando a gente discute isso lá na nossa casa espírita. Espíritos desencarnados, de uma condição evolutiva melhor, precisam apenas de pequenos momentos de recomposição de energia. É como carregar o celular, é botar na tomada um bocadinho. Parece que é isso, e aí recompõe a energia dele, não é? Então, não é esse o nosso tema. Não nos importa aqui hoje o que os espíritos fazem para repousar desencarnados na erraticidade. Importa-nos, a nós, encarnados, o que é que nós fazemos durante esse desdobramento. E aí nós poderemos dizer que, a princípio, esse espírito não dorme. Quem dorme é o corpo físico. A mente, o espírito se expande, o espírito se expande, a mente como reflexo, como consequência, nesse desdobramento para o plano físico. Então, ocorre uma emancipação da alma, ensejando um momento, que pode ser mais rápido ou não, de liberdade do espírito que ingressa no mundo espiritual. Isso é mais ou menos, meus amigos, como a morte. No fundo, o que acontece? Quando chegarmos ao final da nossa trajetória, for o momento do desencarne, nada mais haverá do que exatamente esse desdobramento, esta alma que se liberta do corpo físico. O que poderíamos levar a concluir? Que dormir é morrer todos os dias. É como se todos os dias nós morrêssemos ou ensaiássemos para a morte. Há uma diferença fundamental, nós vamos tratar dela em seguida. Mas, independentemente desta diferença, vejam que esta situação pode servir como um argumento muito interessante para aqueles que, numa conversa, queiram convencer alguém ou ajudar alguém a vencer o medo da morte. Dizer a esta pessoa que tem muito medo, que morre de medo de morrer, dizer a esta pessoa, olha, você morre todas as noites. Aquilo que passa com você todas as noites, quando você vai para a sua cama, é aquilo que acontecerá de uma maneira definitiva, até que haja um reencarne, mas de uma maneira definitiva no momento do seu desencarne. Portanto, não dói nada além do que a dor, entre aspas, do sono. Como dormir não dói, morrer não dói. O que dói é a consciência do que se fez ou se deixou de fazer durante a encarnação. Morrer não dói. E é por isso que nós poderíamos dizer que morremos e reencarnamos todos os dias, que é o que diz Marlene Nobre, que o sono é um preparo diário para a morte, na expressão dela, Marlene. O que é que diferencia este desdobramento cotidiano de todas as noites da morte realmente? É o cordão de prata. Que é essa expressão usada e que nós precisamos fazer aqui algumas considerações para compreender o que é que diferencia este desdobramento da alma noite a noite deste desdobramento, aspas, definitivo, que acontecerá no momento da morte biótica, da morte física, e, portanto, o retorno só se dará num outro corpo físico, é o fenômeno da reencarnação. Neste dia a dia, não, evidentemente, nós retornamos ao mesmo corpo, só algumas horas mais velho. Este cordão de prata nada mais é do que um apêndice do psicossoma, ou perispírito, de natureza sutil, que se estende quando do desdobramento da alma, já que a liga ao corpo físico, nuca a nuca. Então, vejam os amigos que nós estamos falando de uma extensão, um apêndice, como se fosse uma ponta, uma extensão do perispírito. Entrou uma informação dizendo que a internet está desconectada. Eu não perguntei para eles, enfim. Do perispírito, de natureza sutil, de pouca densidade, e que se estende quando se dá este fenômeno do desdobramento da alma, porque ela liga o corpo físico à nuca, à alma, nuca a nuca. Muito bem. Isto funciona, portanto, como se o perispírito, que é constituído desta mesma matéria sutil, tivesse, aspas, um rabo, uma cauda.
e que este perispírito une, portanto, a alma ao corpo físico, de tal maneira que ele é bem mais denso quando próximo ao corpo físico, bem menos denso na sua outra extremidade, que é a extremidade que o liga ao espírito encarnado. Então, vamos ver algumas dessas características do cordão de prata. Ele tem sede na glândula pineal e no bulbo raquidiano, que fica na base do cérebro, não é isso? É junto à glândula pineal, que é aquela glândula que nós sabemos é fundamental para diversos fenômenos de natureza espiritual, inclusive os fenômenos mediúnicos, muito bem estudada pelo professor Sérgio Felipe. Fica ali, tem sede ali, quer dizer, é ali que ela se prende naquilo que corresponde ao corpo psicossomático do corpo físico, porque o corpo psicossomático ou perispírito é como se fosse um molde exato, perfeito e justo do corpo físico. Este cordão de prata ramifica-se por todas as células do organismo, centros de força, que alguns gostam de chamar de chakras, e sistema nervoso. Portanto, não fica circunscrito a um ponto específico do organismo ou da alma, mas sim se ramificando por todas as células do corpo físico. Ele é mais físico ou mais denso junto ao corpo, mais etérico ou menos denso junto à alma, num processo paulatino de eterização na medida em que se afasta do corpo físico. Durante a vigília, quando estamos acordados, ele fica junto ao corpo físico, junto às células do perispírito. Notem, nós não estamos falando de matéria densa, desta perceptível pelos instrumentos de percepção da matéria que a ciência material oferece. Nós estamos falando de perispírito, de matéria também, mas matéria quinta-essenciada e menos densa. Este nosso cordão de prata tem grande capacidade de elasticidade. E aqui nós precisamos nos deter um pouco, porque é isso que mais nos importa no estudo da noite. Esta capacidade de elasticidade é que permite esta projeção da alma, esta emancipação da alma. É exatamente esta capacidade de se expandir para uma distância maior ou menor é que permite que o espírito faça estes exercícios e estas vivências durante o desdobramento do sono físico. E há muitos estudos a respeito deste fenômeno que não tem nada a ver com doutrina espírita, inclusive os chamados estudos de projeciologia. São modos do espírito se manifestar sem o seu corpo físico, da alma, do espírito encarnado. Esta grande capacidade de elasticidade, que varia de pessoa para pessoa, varia conforme a quantidade de fluido vital que esta pessoa tem no perispírito, duplo etérico. Aqui é importantíssima uma observação. Vejam os amigos e as amigas, não depende da maior ou da menor condição moral do espírito ter uma capacidade de expansão maior ou menor. Nós estamos falando aqui de vitalismo. Nós estamos falando de capacidade ou de qualidade de fluido vital que permitam uma maior ou menor expansão por conta de um calibre, vamos dizer assim, maior ou menor deste cordão, desta ligação fluídica mais ou menos intensa do espírito com a alma. Portanto, espíritos ainda extremamente voltados para o mal, grandes líderes de falanges do mal, podem perfeitamente se projetar a longas distâncias e o fazem, e fazem-no exatamente para programar e planejar grandes maldades, crimes, processos obsessivos de natureza variada. Portanto, esta capacidade de maior ou menor projeção não é uma conquista espiritual, é uma questão que depende da vitalidade e, portanto, das condições de vida ou das várias existências daquele espírito. A densidade e os diâmetros são variáveis por conta dessas mesmas características. Ele é composto de fios tênues e cintilantes, dizem os espíritos mentores a respeito do tema. Me parece, nós poderíamos sugerir, como uma imagem para compreensão, aqueles cabos de fibra óptica que são compostos de vários fiozinhos menores por dentro e que, portanto, teria mais ou menos pareceria desta maneira. Eles têm sensibilidade térmica, por isso eles transmitem a sensibilidade de onde está o espírito. Por isso, imaginemos que alguém que esteja, digamos, aqui em Juiz de Fora, em agosto, no inverno rigoroso, uma temperatura baixa, e num desses momentos de projeção, vai para o Senegal, num calor de 42 graus. E aí, quando ele retorna com uma sensação de calor
desproporcional ou incompatível com a temperatura ambiente daqui, porque é ainda a sensação térmica que ele traz do desdobramento de lá, do local de onde ele esteve, visitando parentes, amigos ou coisa que o valha no Senegal, nós vamos ver isso em seguida. Então, o cordão tem esta possibilidade de transmitir essas sensações, e isto é muito observável nas hipóteses que acontecem de comunicação mediúnica aqui na Terra de espíritos que estão encarnados em desdobramento e que trazem sensações e impressões de natureza física. Como o fazem? Se o corpo está lá do outro lado, distante, do outro lado do mundo, dormindo. Fazem-no por intermédio desta capacidade ou característica do fluido vital, do cordão de prata. Eles têm brilho, luminosidade e fosforescência, e por isso são apelidados de cordão de prata. É óbvio que eles não são feitos de prata, senão já teriam derretido para fazer correntinha. Eles são feitos de fluido vital, são feitos de perispírito. Só que eles têm luminosidade e fosforescência, brilham, e por isso parecem de prata, e daí essa denominação que se consagrou na literatura espírita. Durante o desdobramento, eles têm, portanto, uma dupla função. É uma função de mão dupla, de levar ao mesmo tempo energias para que o espírito possa fazer a sua movimentação e a sua reação, a sua vida lá fora. Imaginem os amigos. Vamos fazer aqui uma ilação interessante. Agora são 20 para as 9 da noite. 4 horas. E na Europa já são 20 para as 2, 20 para as 3 da manhã. Alguém que lá esteja, um brasileiro de Juiz de Fora, que esteja lá na Europa, já a esta hora dormindo, pode perfeitamente, sabendo dos 40 anos da Casa do Caminho, se desdobrar e vir aqui e estar sentado numa dessas cadeiras assistindo à nossa conferência. Para que ele esteja aqui como espírito, como alma desdobrada, o corpo está dormindo lá em Paris, por exemplo, é preciso que ele tenha uma condição de vitalidade para que a sua alma, via perispírito, possa ouvir, compreender, interagir com os outros desencarnados que estão aqui, interagir com algum encarnado que eventualmente tem uma vidência e o perceba, puxa, olha, o fulaninho está morando em Paris, veio aqui hoje assistir a palestra. É preciso, portanto, que haja um fluxo de energias, e quem garante é exatamente esse cordão de prata que conduz a energia ao espírito, ao mesmo tempo em que mantém a energia necessária para a sobrevida, ou para a vida biológica, biótica, do corpo que está lá dormindo, repousando. Então, mantém os processos vegetativos vitais do corpo físico, ao mesmo tempo em que conduz a energia do espírito, fazendo, portanto, um canal de dupla mão para manter este fenômeno e mostrar a integralidade da vida da alma em qualquer circunstância, esteja o corpo acordado ou não, e, sobretudo, dando a ele, espírito, a possibilidade de se desdobrar desta prisão temporária a que nos submetemos quando encarnamos. E aí, meus amigos, em que momento que nós retornamos ao corpo? Ao primeiro sinal de necessidade de reação do ser, do homem, da mulher que aqui está dormindo, com o meio externo encarnado. Se um cachorro latir fora e ele tiver um momento de despertar, imediatamente esse espírito retorna, porque não é possível qualquer reação deste corpo, que não sejam esses processos vegetativos, sem a presença do espírito que o comanda, do espírito que tem o pleno domínio daquele corpo. E, por isso, muitas vezes acordamos assustados, diante de um barulho, de alguém que bate a porta repentinamente, de um grito, de um cachorro que late, de alguma coisa que cai. São esses barulhos, um rojão que estoura na rua, esses barulhos que nos acordam e fazem com que nós voltemos muito rapidamente. Ou quem dorme em ônibus, dorme em metrô, em avião, um balanço qualquer, e a gente volta muito rapidamente. E não poucas vezes voltamos com uma sensação de sufocamento, ou de tontura, ou de um rapidíssimo mal-estar, que nada mais é do que exatamente este retorno rápido do espírito, porque esse cordão de prata pode se enrolar, enfim, pode causar um problema físico, porque nós estamos falando de matéria física, embora quintessenciada. É mais ou menos isto, um desenho do cordão de prata, o espírito emancipado. Eu reconheço que o desenho é bem feinho, tosco, mas eu não achei outro, só para a gente ilustrar rapidamente como é que seria isto, né?
Este é o fenômeno. Agora nos resta perguntar o que é fundamental, o que faz esse espírito durante o desdobramento. Então nós já sabemos que ele, em geral, ele sai se liberta do corpo físico e se desdobra, se expande, né? Agora, aqui é importante uma observação, meus amigos. Ele pode fazer isso, e, em regra, ele faz isso. Mas é muito triste dizer que, em muitas circunstâncias, alguém que passe a vida num estado de profunda melancolia, de muito apego à matéria, sem dar um grande sentido à vida, sem grandes sonhos, desejos, propósitos, uma pessoa com digamos, uma pequena capacidade ou desejo de crescimento, de emancipação pessoal, acaba muitas vezes não dando a si próprio, e portanto ao espírito, que é ele, não é o espírito dele, é ele é o espírito, o sonho, o desejo, a vontade, a disposição de sair, de se emancipar, de conhecer outras pessoas, de participar da vida fora do corpo físico. E aí há relatos de pessoas, de espíritos que passam a noite sentados na beira da cama, esperando pacientemente que o corpo aí acorde. E ali fica, num enorme desperdício de tempo, de talento, de energias e de possibilidades de crescimento. Isto faz parte, portanto, na nossa conversa de hoje, de um despertar para que nós tomemos consciência desta possibilidade e tentemos evitá-la no sentido de que a nossa vida tenha um vetor de crescimento, um desejo profundo, uma vontade firme voltada ao crescimento espiritual, à aquisição de virtudes e, sobretudo, porque nós estamos falando de espiritismo, de consciência de que o espírito cresce durante o desdobramento do corpo físico. Esse espírito, portanto, durante esse desdobramento, ele vai a locais do plano espiritual, quaisquer que sejam, absolutamente quaisquer que sejam. De acordo com... vai procurar pessoas, encarnadas, desencarnadas, vai manter relações, vai fazer, enfim, o que nós fazemos na nossa vida de acordados também. Mas para onde? Com quem? A quem ele vai procurar? Aí é uma questão de afinidade, de lei de sintonia. O que é que o preocupa naquele momento? É isto que ele vai buscar, a solução para aquilo que lhe preocupa naquele momento. Qual é a indagação que ele tem? Qual é a grande dúvida, ou sentimento, ou preocupação? É isto que ele vai buscar, as pessoas com quem ele se afiniza, naquele seu momento existencial. Alguém que esteja profundamente envolvido num problema do seu trabalho, num grande projeto na sua empresa, no órgão onde trabalha, e que, portanto, termina a sua jornada de trabalho já tarde da noite com aquela preocupação, tentando buscar uma solução, uma saída da melhor maneira, e aí vai para casa, toma seu banho, janta, conversa um pouco e vai para a cama. O que é que ele vai levar para a cama? Esta preocupação, esta ansiedade, esta angústia. E, portanto, para onde ele vai? Para onde ele puder continuar pensando, indagando, pesquisando, buscando uma solução. Com quem ele vai conversar? Com pessoas que estejam trabalhando no mesmo projeto, eventualmente os mesmos companheiros de trabalho que também vão se encontrar no plano espiritual à noite para continuar o desenvolvimento do projeto, ou com desencarnados, que são grandes conhecedores do assunto, para buscar informações. É assim que a vida funciona. Ela continua no seu contínuo, na maravilhosa criação divina, na totalidade. Deus não criou o homem encarnado apenas enquanto ele está acordado. Portanto, de acordo com o seu momento, com a sua afinidade e com a lei de sintonia, é que ele vai para o seu projeto. E aqui nós vamos fazer uma distinção puramente didática, né? Qualquer divisão maniqueísta de pessoas boas e pessoas más, ela é frágil, falsa, ela não reflete a realidade. Então, nós vamos trabalhar aqui simplesmente com duas categorias que talvez sejam um pouco mais fiéis à nossa condição de espíritos encarnados neste momento do planeta Terra. Aqueles que já não estão mais a fim de fazer o mal, que já perceberam que não é um bom negócio e que estão querendo mudar, são as pessoas que já estão comprometidas com a sua melhora, ainda não conseguem, talvez, dar grandes passos, mas só o fato de querer ser melhor já nos faz melhores, dizem os bons espíritos mentores. Então, essas pessoas nós vamos colocar num grupo. E vamos colocar no outro grupo aqueles que ainda não despertaram, sequer despertaram para a necessidade da melhoria, aqueles que ainda têm prazer em fazer o mal, que ainda sentem prazer em prejudicar o semelhante.
São os dois grupos que nós vamos trabalhar aqui para fins exclusivamente didáticos. No primeiro grupo, para aqueles que já estejam comprometidos com a sua própria melhora, essas pessoas vão encontrar amigos e parentes desencarnados ou encarnados. Encarnados, sim, claro, encarnados que também estão dormindo em processo de desdobramento. Essas pessoas vão ouvir conselhos ou sugestões, como nesse exemplo que eu acabei de dar, de um problema profissional, mas poderia ser um problema aqui na casa espírita, poderia ser um estudo. Termina-se uma reunião do grupo de estudos com o Irie, e o Irie coloca uma daquelas questões bem interessantes, cativantes e provocativas, exatamente às 9:55 da noite, e a reunião acabava às 10. E todo mundo vai para casa, toma um chazinho, e vai para a cama, e vai levar o quê? A pergunta do Irie. E vão se encontrar todos lá para discutir, ouvir sugestões e conselhos a respeito da pergunta do Irie. Ou, se for uma questão de trabalho, aquela preocupação que ele levou para o seu desdobramento, no dia seguinte, ele acorda com uma ideia genial, achei a solução, a famosa eureka. E mal sabe ele, ou talvez saiba, se conhecer um pouco a doutrina espírita, que essa sugestão talvez lhe tenha sido sugerida, inspirada, exatamente num momento de trabalho, numa reunião de trabalho, de pesquisa, de estudo, de conversa, de troca de experiências no plano espiritual. Assim como ele ouve, ele pode também, na sua condição, dar conselhos ou sugestões. Ele certamente recebe inspiração para obras artísticas, literárias e científicas, e há quem diga que todas as grandes obras-primas da humanidade foram, na verdade, inspiradas no plano espiritual, no momento do desdobramento dos seus artistas. Quem sabe, músicos, Elgar, desdobrado, ouviu esta belíssima sinfonia que nós ouvimos aqui hoje, Pompas e Circunstâncias, quando retorna ao corpo físico, senta no piano, pega a partitura e a compõe. Possivelmente Mozart, aconteceu isso com Mozart, aconteceu com Beethoven, que sequer ouvia no final da vida. Imaginem, por exemplo, as grandes obras de artes plásticas. Imaginem aquelas belíssimas Madonas pintadas pelo pintor renascentista Rafael Sanzio, decorou os quartos do Vaticano, do Papa. E Rafael era um artista renascentista, 1500 e alguma coisa, pintou quadros belíssimos. E aí, talvez, num desdobramento desta natureza, mostraram-lhe a tela pronta de uma Madonna, uma das mais lindas lá, Madonna de Granduca. Ele vê a tela, acha linda, e ensinam para ele como é que pinta e como é que consegue aquela textura, como é que consegue fazer aquele pigmento, usava clara de ovo. Ele aprende aquilo, olha a tela e de manhã ele acorda com uma inspiração que não sabe de onde vem, e vai lá e pinta aquela tela, e sai aquela obra-prima maravilhosa que ele aprendeu num desdobramento. E aí, Mirna, os turistas vão lá ao Vaticano, olham aquela tela maravilhosa de Rafael Sanzio e mal sabem que estão olhando uma cópia pirata, porque o original está no plano espiritual. Esses nossos espíritos, já comprometidos com a sua melhoria, recebem atendimento espiritual fluídico. Porque seguramente um trabalho como este, um trabalho de amor, como se faz na Casa do Caminho, prossegue muito além dos nossos corpos físicos. Estas pessoas estudam, ouvem aulas, palestras, cursos, participam de oficinas de trabalho, da mesma forma como fazemos aqui. Estas pessoas trabalham em tarefas de socorro, atendimento, equipes de atendimento, como nós vimos tanto nas narrativas de André Luiz. Estas pessoas trabalham em reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas prosseguem no plano espiritual, elas não se encerram aqui. Altivo Panfiro, antigo dirigente de uma casa espírita importante no Rio de Janeiro, Leon Denis, Altivo Panfiro conta uma história muito interessante. Um médium de grande capacidade de trabalho, um grande apóstolo, um trabalhador muito sério da seara espírita, um homem de capacidade de amar enorme, desencarnado possivelmente há uns 10 anos. Eu perdi um pouco, depois de uma certa idade, eu perdi um pouco a noção de tempo, mas deve fazer uns 10 anos que ele desencarnou. E Altivo Panfiro dizia o seguinte: certa noite ele saiu do centro, terminou uma reunião mediúnica, fechou o centro, foi para casa. Chegou em casa, tomou seu banho, tomou um lanche e sentou-se diante da televisão antes de dormir. Ligou a televisão e, por alguma razão, se interessou pelo programa que estava passando na televisão, e ali ele ficou se demorando diante da televisão. Até que, repentinamente, aparece-lhe um espírito e diz: "E aí, cara, não vai dormir? Estamos esperando." Aí ele toma um susto. "Mas como assim?" "Sim, claro, o trabalho continua lá, estamos esperando você ir para a cama." Aí ele corre, desliga a televisão e vai para a cama, vai dormir, para, em desdobramento, prosseguir na sua atividade mediúnica. Aquela que tinha acabado
2 horas, 1h30 antes na casa espírita, prosseguia com ele, antes desperto, em vigília, agora em desdobramento. Vejam, meus amigos, que a vida prossegue depois do nosso primeiro ronco. Nós não morremos ali de apagar, de desaparecer, de sumir, de ficar roncando junto com o corpo. Desde que nos preparemos para este gesto de desdobramento. Nos preparemos para o dormir, que é disso que nós vamos falar mais para o final. E a nossa segunda categoria, daqueles que ainda não estão dispostos à sua melhora, não perceberam que o mal não traz vantagens, nem prazeres, nem alegrias, e que a única saída é a prática do bem. Para onde vão estes que estão por aí, fazendo maldades, se divertindo com o prejuízo alheio, se divertindo e se comprazendo com a desgraça e o sofrimento dos outros? Ora, vão para a farra, né? Eles vão para fazer o que eles têm prazer, vontade e gostam de fazer. Meus amigos, aqui não há patrulhamento. É a consciência e a vontade de cada um que é onde nos levar e nos conduzir para onde exatamente nós queremos e temos interesse. E aí esses espíritos desdobrados vão participar das farras, das brincadeiras, das práticas do mal, dos planejamentos com os cúmplices para executar maldades, grandes crimes, participar de lutas e conflitos, participar de grandes processos de obsessão, obsessões coletivas, planejar atentados, crimes, guerras, auxiliar em processos de vampirização, enfim. São espíritos que vão fazer no plano espiritual aquilo que fazem aqui, com a facilidade de não terem as limitações do controle social que as regras da sociedade dos homens encarnados impõem. Lá não há a fiscalização e a aplicação das instituições públicas daqui, e sim apenas as da própria consciência, que exigem um grau de emancipação e de despertar, até um limite do que seja autorizado, evidentemente, pelas leis naturais, a partir do qual não é possível ninguém transpor, e que é dando aso a estas disposições e vontades que ele se desdobra. São processos de obsessão durante o sono físico que levam ao planejamento dos crimes que depois serão cometidos aqui e virarão notícia nos nossos jornais. Esclarecem-nos os espíritos que essas intensas atividades dos espíritos inferiores durante o sono dos encarnados é que dá o nível, o padrão moral do planeta, porque esses espíritos estão todos girando em torno do planeta, num constante processo de renovação, porque, por conta do fuso horário, sempre tem metade do planeta dormindo, metade do planeta acordado. Portanto, esta psicosfera de espíritos desdobrados, por conta do sono, ela é 24 horas, ela é permanente em todo o planeta Terra, dando o tom moral do planeta. E André Luiz nos dá um resumo disso em Evolução em Dois Mundos, com este textinho aqui que vamos ler juntos. Durante o sono físico, a mente é suscetível à influenciação dos desencarnados, quer sejam evoluídos ou não, e que são atraídos pela nossa aura, que é uma projeção do pensamento e dos desejos. Se nos mostramos inclinados à elevação moral, os espíritos superiores aproveitam o descanso do corpo físico para nos oferecer ajuda. Se trazemos, porém, no halo psíquico, na aura, no pensamento, nas vontades, nos desejos, sinais de ociosidade ou de intenção maligna, somos procurados por entidades malfazejas que nos envolvem em obsessões viciosas. Então, daí nós podemos extrair a importância de nos prepararmos para o sono. E aí, quando despertamos, evidentemente, trazemos algumas lembranças, que são os sonhos. E é preciso que nós concluamos o estudo com algumas considerações sobre os sonhos, porque não há como falar de sono sem falar um pouco de sonho. Os sonhos são imagens, fragmentos de lembranças e, sobretudo, símbolos extraídos do inconsciente, derivados das incursões do espírito no plano espiritual durante o desdobramento da alma. Portanto, numa definição básica, os sonos são reminiscências, fragmentos, pedaços de lembranças desses desdobramentos. A coisa não é tão simples, porque nós estamos falando de uma linguagem que não é a linguagem dos homens e mulheres acordados.
Os homens e mulheres acordados, aqueles que estão condicionados aos 5 sentidos do corpo, usam uma linguagem que é uma linguagem simbólica, baseada num código fonético, que é esse que nós estamos usando aqui. Esse código fonético da língua portuguesa significa que, quando eu falo estas palavras que estão projetadas aí, eu estou produzindo estes fonemas, os senhores absorvem estes sons, comparam, fazem associações com ideias já postas e descobre isso que ele está falando é isto ou não é isto. Eu conheço essa palavra ou não conheço essa palavra. Fragmento. Quando eu falo a palavra fragmento, todo mundo abre um dicionário íntimo, rapidinho, fragmento. Conheço essa palavra, sei o que é. Ah, entendi o que é fragmento, pedacinho. Fragmento é pedacinho. E é assim que se dá a nossa comunicação, na palavra. Na palavra. Por isso que nós temos, às vezes, muitas dificuldades, por exemplo, com uma poesia, porque a poesia tira o sentido da palavra e joga para a alegoria, joga para o símbolo. E o sonho só faz isso. O sonho só usa a linguagem simbólica. A linguagem do inconsciente não é a linguagem da palavra. Portanto, se o inconsciente tiver que nos dizer, por exemplo, arrogância, ele não vai dizer arrogância. Talvez ele vá colocar uma coroa simbolizando um trono. E aí nós é que temos que fazer esta associação, que não é óbvia como é a associação do dicionáriozinho e do sentido estrito da palavra. Daí a dificuldade que temos de lidar com os sonhos. Mas vamos aprofundar um pouco, porque isto merece um pouco mais de aprofundamento. Kardec chama os sonhos de uma espécie de clarividência indefinida. Lembrando que clarividência é a capacidade do espírito ver além. Não é um fenômeno mediúnico, é anímico. Na clarividência, ele vê além dos olhos, da limitação dos olhos físicos. Então, é como se esse espírito conseguisse, no retorno do desdobramento, ver além do corpo. É o que nos diz Kardec na 401 do Livro dos Espíritos. Que tipos de sono nós temos? O primeiro principal, e que talvez seja, aqui eu não posso dizer, não há nenhuma estatística a respeito disso, nenhum instituto de pesquisa consegue aferir isto. Mas vamos dizer que a esmagadora maioria dos sonhos são essas preocupações do cotidiano. E, sobretudo, hoje, que a nossa vida está muito intensa, com esse volume impressionante de informações a que estamos submetidos, a competição do mundo, as dificuldades no mercado de trabalho, no deslocamento, com os congestionamentos, com o custo de vida, com passeatas, com Copa, quer dizer, todas essas coisas que tornam a vida muito intensa, nós levamos tudo isso para a cama. No momento de dormir, nós levamos essas preocupações com o trabalho, com a educação dos filhos, com o orçamento no final do mês, com as contas para pagar, com os sonhos, os objetivos, se o Brasil vai ser campeão, para quem ainda se incomoda com essas coisas. A gente leva tudo isso para a cama, e aí vai sonhar com isso. Aí, no dia seguinte, acorda com alguns segmentos, fragmentos disso, que nada mais são do que isso. Não tem nenhum significado além do que aqueles da preocupação básica, banal, do dia a dia. Mas há outras categorias ou tipos de sonhos mais complexos, como os fragmentos de encarnações passadas. E aqui é que é preciso a gente tomar cuidado, porque isso é uma exceção, e aí precisamos tomar muito cuidado para não cairmos em interpretações fáceis e extremamente simplórias. Então, imagine que alguém acorda de manhã cedo com o fragmento: sonhei que eu era o rei da França no século XVII. E aí se acha o tal, fica importante, e sai dizendo para a família, vai trabalhar, diz para os amigos: tive uma lembrança de uma encarnação anterior, eu fui rei da França no século XVII. E não é nada disso. Talvez o que o seu inconsciente está querendo dizer é: cuidado com a arrogância, com a prepotência. E aí qual é a imagem que se usa? Um rei. Um rei vaidoso, arrogante, prepotente. Vejam, é a linguagem do símbolo nos convidando a interpretar além do óbvio, além da linguagem figurada, direta, simplória. Então, as lembranças ou fragmentos de encarnações passadas existem, são excepcionais, mas precisam ser aceitos e compreendidos com muita cautela e com muita parcimônia. Sobretudo porque, geralmente, quando vem desta maneira, só vem encarnações importantes. Né? Ninguém sonha que foi o coveiro na Inglaterra do século XIX, o limpador do esgoto de Paris no século XVII. Ninguém sonha essas coisas, não. Sonha que foi rei, que foi conde, que foi
um grande pintor, nessas coisas. Então, muita cautela nessas coisas das encarnações anteriores, passadas, porque se fosse para que nós tivéssemos acesso a essas informações, elas estariam acessíveis. Se elas estão guardadas, é porque não é momento, de fato, de utilizá-las, a não ser, talvez, excepcionalmente, em caráter terapêutico, com um TVP para necessidades muito direcionadas e com profissionais habilitados para isso. Tipos de sonhos também é a antevisão de momentos futuros, são premonições, teoria da presciência de Allan Kardec, também é excepcional. Não significa que aquela visão, de fato, vai ser algo que vai acontecer. Pode ser simplesmente um pedaço, um símbolo, um fragmento de alguma lição trazida do desdobramento. Lembranças de vivências havidas durante o desdobramento, inclusive conselhos recebidos. Este é o sonho bom. Este é o sonho que nós temos que nos exercitar para tê-los. E nos exercitar para que orarmos antes de dormir, para que consigamos trazer e reter o máximo possível das boas experiências vividas, dos bons conhecimentos adquiridos durante o desdobramento. Eu fico imaginando os nossos mentores, nós nos desdobramos, eles nos colocam todos num auditório como este, dão uma belíssima aula, uma lição sobre um tema que é útil para todos nós, e aí, quando nós retornamos, nós vamos lembrar de fragmentos mínimos, de pouquíssimas coisas, como deve ser frustrante para aquele professor. É evidente que esta lição não se perde nunca. Mesmo que nós não consigamos lembrar delas ao despertar, elas estão no nosso psiquismo e, certamente, nós nos lembraremos dela no desdobramento da noite seguinte e para a posteridade, sobretudo depois do desencarne. Mas seria muito útil se nós conseguíssemos reter o máximo possível desses desdobramentos, quando para o bem, quando para o aprendizado. E talvez nós devêssemos nos exercitar mais nesse sentido e, sobretudo, incluir isto com muita fé. A fé é esta, a fé raciocinada, a fé que conhece, nas nossas preces antes de dormir, para conseguirmos fazer com que os nossos sonhos sejam desse tópico aí. E a última hipótese, perturbações de espíritos inferiores, que é comuníssimo. Então, são imagens que o espírito coloca, sugere na cabeça da gente, simplesmente para nos perturbar mesmo, para nos dificultar a interpretação e para nos levar a processos obsessivos ou, eventualmente, simplesmente para nos causar mal-estar, né? E temos que interpretar esses sonhos, não? Os sonhos, diz Allan Kardec, num resumo importante que está no Livro dos Médiuns. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, frequentemente, painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos. Texto do professor Kardec no Livro dos Médiuns. Sua marca fundamental, como nós dizíamos, a linguagem simbólica, que é a linguagem do inconsciente, não é essa linguagem nossa do dia a dia, e é com ela que nós temos que nos habituar. São mensagens absorvidas à revelia dos 5 sentidos do corpo. Quando nós lá estamos em desdobramento, lembram-se, livres do corpo físico, livres dessas prisões, nós absorvemos essas mensagens de outro modo que não este que estamos agora tentando absorver essas conversas. Não é ouvindo, decodificando palavras e assimilando ideias. É um outro fenômeno, é uma outra maneira de comunicação em que os pensamentos fluem por eles próprios, sem a necessidade desta intermediação das palavras e da linguagem. E é preciso, meus amigos, que a gente busque a interpretação dos sonhos. É importante, sim, interpretá-los. Sonho não é bobagem. O sonho, quando nós interpretamos, nós conseguimos esvaziar aquele conteúdo, aquela energia que ele contém. Quando nós trazemos uma imagem, e aí qualquer que seja, de qualquer natureza que seja, ela traz alguma coisa que diz respeito ao nosso psiquismo profundo. Não é à toa que os psicanalistas que trabalham com a linha de Jung, que foi o psicanalista que mais perto chegou de Allan Kardec, que mais se aproximou do espiritismo, os psicanalistas analíticos de Jung sempre recomendam o trabalho com os chamados conteúdos oníricos, que são os sonhos. Recomendam que o paciente mantenha um caderninho e uma caneta na mesa de cabeceira, e quando acordar durante a noite com o sonho, imediatamente anote, porque se dormir de novo não vai conseguir recordar mais. E depois leva para
para a psicanálise aquela anotação para trabalhar esse conteúdo, porque ele diz respeito à nossa individualidade profunda. O que significa dizer que interpretar um sonho é um profundo exercício de autoconhecimento. Ele contribui para a nossa evolução moral na medida em que permite o acesso à nossa realidade interior, a um pedacinho dela. Mas um pedacinho uma noite, outro pedacinho outra noite, outro pedacinho a semana que vem, nós vamos conseguindo fazer o que há de ser um dos nossos objetivos existenciais, que é o autoconhecimento, porque é nos autoconhecendo que nós vamos alcançar a lei divina natural, que está em nossa consciência. Portanto, se a lei está em nós, é preciso que nós nos conheçamos. Para conhecer a lei, é preciso que façamos exercícios de autoconhecimento. E o sonho é uma das possibilidades para isso, na medida em que nós nos exercitarmos na interpretação dos sonhos. Mas, para fazê-lo, é preciso que nós estejamos alfabetizados na linguagem do sonho, que não é esta linguagem que nós usamos quando estamos acordados. E alfabetizar-se na linguagem do sonho significa tentar ouvir a própria alma, ouvir o coração a respeito daqueles símbolos que surgem. Um bom exercício é qual é a primeira imagem que vem, qual é a primeira ideia que vem quando nós lembramos da imagem. Aquele exemplo que eu dei. Se aparece a primeira imagem, sonhei com um rei coroado. O que significa isso? Não pode pensar. Se pensar para responder, já caiu na linguagem das pessoas encarnadas, a linguagem lógica. Então, se eu perguntar, por exemplo, para o senhor, não pode pensar duas vezes, tem que falar rápido, certo? Vamos fazer exercício? Podemos fazer? Rápido, a primeira coisa que vem na cabeça. 3, 2, 1, elefante. Rápido! Bom, tromba. Então, vejam, esse senhor trouxe a primeira ideia que ele tromba. Então, é uma maneira de interpretar esta imagem elefante a partir de um componente. O que significa o componente? Ele só viu uma parte do elefante. E, a partir daí, como é que é o nome do senhor? O seu Adilson poderia aprofundar o seu exercício. Falou, o que significa eu ver um enorme de um animal e, quando eu trago a imagem, eu só consigo identificar um pedaço dele. E isso é o senhor que vai responder para o senhor. E para todos nós estamos nesse sentido. Eu pergunto para a Alda. Rápido, Alda. 3, 2, 1. Selva. Medo. Então, olha, a Alda foi buscar um estado de alma, o medo. Por que razão que ela tem medo da selva? Porque a selva é o desconhecido? Porque ela é uma urbanoide que adora ir para Belo Horizonte e, portanto, não gosta de nada que diga respeito a coisas selvagens? Isso ela tem que trabalhar com ela. É uma questão extremamente pessoal. Cada um vai buscar o seu sentido. E, na medida que isto vai sendo habitual, isto vai servindo para abrir estas janelas do autoconhecimento. E nós nos tornamos mais seguros de nós mesmos. A última, para o Didier. Vamos lá, Didier. 3, 2, 1. Leão. Bravo. Ele vai discutir com ele o conteúdo do que significa este bravio, esta ferocidade do leão, de que é que ele tem medo. Que medo que ele está enfrentando e que ele tem que trabalhar. Eu acho que leão, eu diria imposto de renda. Cada um vai dizer o seu. Então, meus amigos, tem que não pode levar em conta as obviedades. Tá? Então, sonhei que eu estava... Uma pessoa que não costuma viajar de avião. Sonhei que eu estava viajando de avião. Conclusão dela, vou viajar de avião. Pô, isso é de uma obviedade? Pode até ser, mas não deve ser. Possivelmente, para esta pessoa que não costuma viajar de avião significa estou fugindo dos problemas. Ou quero estar acima de todo mundo. Olha os sentidos simbólicos. Esses sentidos simbólicos que a gente tem que buscar. Agora, não é um psicanalista que vai dizer, não é uma pesquisa na internet, não é um livrinho, interprete seus sonhos em 10 lições. Essas coisas não existem. Não existem modelos e padrões prontos. Isso é uma questão, é uma construção pessoal que cada um tem que fazer, porque se trata de algo, conteúdo de si próprio, das suas próprias vivências. Meus amigos, para nós concluirmos, é importante dizer... depois dessas conversas, da indispensabilidade de nos prepararmos para dormir. Não é possível desperdiçar 1/3 do nosso tempo. Não é possível desperdiçar todos estes recursos e potenciais que o plano espiritual nos oferece durante o desdobramento da alma. Portanto, vamos evitar a alimentação pesada, álcool e drogas,
a partir de um certo momento da noite. Por quê? Para que tenhamos aquele excedente de fluido de energia vital para os desdobramentos. Porque se a gente come um boi antes de dormir, toda a energia vai ser para digerir o animal. E aí o espírito vai ter que ficar ali, né? Porque com que energia que ele vai se desdobrar? Então, tentar regulamentar ou disciplinar, disciplinar a alimentação, pensamentos, estímulos mentais, selecionar o que a gente vê de TV à noite, que leitura que nós vamos fazer uma leitura de um livro sobre crônica policial, os crimes mais bárbaros do século XX. Não dá para fazer isso antes de dormir. Conversas, discussões com o vizinho, discutir o limite do muro com o vizinho na hora de dormir não dá certo, os pensamentos, enfim, é buscar a paz, adotar boas leituras e boas músicas, harmonizar a alma, fazer meditação, para quem gosta e sabe fazer meditação, a gente tem muita dificuldade, e, sobretudo, orar, preces habituais, para apacentar, apaziguar e dormir em paz, consigo mesmo, com seus pensamentos. Tentar deixar de lado, por algum momento, as preocupações do mundo, que hoje cada vez mais nos cobram. Tentar buscar um momento de busca interior, de mergulho interior. Tentar sentir o que eu estou agora fazendo aqui no momento que eu vou para a cama, para onde eu vou, e pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir ao seu Espírito Protetor, me ajude que eu possa aproveitar estas 6, 7 horas que eu tenho aí pela frente da melhor maneira, de uma maneira que eu possa ajudar aos outros, que eu possa me ajudar a mim mesmo, que eu possa crescer espiritualmente, e, sobretudo, que eu possa trazer da melhor maneira possível o produto, o resultado destas vivências, dessas experiências, e que eu consiga me recordar e aproveitar disso amanhã, ao amanhecer, da melhor forma. E depois, no dia seguinte, trabalhar esses conteúdos com muita serenidade, sem ansiedade, sem angústias, para fazer com que estas 6, 7, 8 horas sejam, de fato, um instrumento para nos melhorar, além daquelas preocupações das 16 horas de vigília, para que aí, ao invés de um urso babão, nós consigamos dormir calma, tranquila e serenamente em favor desse grandioso projeto espiritual que é o ser humano encarnado. Meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade de trabalho, a presença e a atenção de todos, e ficamos com uma última lição do professor Allan Kardec, nosso mestre, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, 28, item 38. Eleve o seu pensamento no momento em que sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Que sejamos todos muito felizes. Muito obrigado.